Presidente, boa tarde. Rodrigo Carvalho, da TV Globo e da Globo News. Falando em conversa, o senhor falou ontem assim que meus amigos do FMI que se preparem, porque vai fazer parte do meu discurso cobrar parte da renegociação da dívida com os países africanos. 700 bilhões de dólares de dívida. A gente levando isso ao ar e publicando nos jornais, fica parecendo utópico, né? Não nada contra a utopia, muito pelo contrário, mas qual é o argumento concreto que se coloca na mesa com o FMI para convencer essa renegociação, investimento em infraestrutura? Com quem o senhor vai falar e o que exatamente? Qual é o argumento? Não tem nada mais utópico do que um pernambucano nascido em Garanhuns, que comeu pão pela primeira vez com 7 anos de idade, que só tem um diploma de torneiro mecânico, ser eleito 3 vezes presidente da República do Brasil. E aconteceu. Aconteceu porque a gente acredita e a gente tenta transformar as coisas. Eu sei que não é fácil. Mas a cobrança que eu falo não é só a cobrança de uma atitude radical. É a cobrança de uma atitude de fazer as pessoas refletirem. Refletirem sobre o que vai acontecer no mundo se a gente não resolver isso. Ou seja, você tem 54 países, dos quais uma grande maioria, não todos, está com uma dívida muito grande no fundo ou em outros bancos, e que eles não podem fazer a obra, não podem se desenvolver, não podem pagar. Então tem que ter uma decisão. Qual é a decisão? Você pode até, por um determinado momento, dizer para os caras, bom, o que você tinha que pagar para a gente, você vai fazer as obras mais importantes do teu país. Pode até colocar fiscalização. Vai ser difícil. Mas se a gente não começar a discutir agora, a gente não vai encontrar uma solução nunca. Sabe, o FMI e os países ricos têm que levar em conta isso. A gente precisa resolver o problema de 735 milhões de pessoas que passam fome no mundo. A gente precisa começar a resolver esse problema da desigualdade. A desigualdade, ela é suportável quando você pode pagar 30 mil num terno, eu posso pagar 20. Mas quando você pode pagar 30, eu não posso pagar nada, começa a ficar difícil. Quando você pode comer 3 vezes por dia, eu não posso comer nenhuma, fica difícil. O que nós queremos é apenas que as pessoas compreendam. Nós estamos preocupados com a questão climática, mas, pelo amor de Deus, nós temos que nos preocupar com a desigualdade. A desigualdade de gênero, de raça, de educação, de saúde, é muita desigualdade. Enquanto pouca gente está ficando muito rica rapidamente. Esses empresários da internet aí surgiram há 10 anos, 15 anos, já tem gente com 150 bilhões de dólares. O que uma pessoa vai fazer com 150 bilhões de dólares? Se eu desse para vocês, vocês não sabiam o que fazer com tanto dinheiro? Por que não se cria condições, sabe, da humanidade ficar mais justa? Já que ela percebe que se tiver uma guerra nuclear, ela se destrói. Então eu acho que a gente não tem que ter medo de ter utopia, não. A utopia, às vezes, é a sobremesa da nossa alimentação. A utopia é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente pode conseguir, se não tudo que a gente sonhou, a gente pode conseguir muita coisa. Eu vou falar, porque eu fui conversar com o Papa Francisco esse ano, já tinha conversado uma vez, e eu quero fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. É uma campanha. E eu só vou conseguir sucesso se eu conseguir fazer você ficar indignado. Se eu conseguir fazer o Mauro ficar indignado. Se eu conseguir fazer esse moço presidente do Sebrae, que é um bom salário, indignado. Ele tem que ser indignado, ele tem que todo dia falar, eu não posso ter tudo enquanto o meu vizinho não tem nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou estender a mão. Sabe? Na verdade, é uma campanha de indignação dos que têm, para que se preocupe com aqueles que têm. Eu, quando vejo aquela propaganda na televisão dos Médicos Sem Fronteira, de vez em quando a gente já pergunta, você está chorando? É inacreditável. Um mundo que tem tecnologia, tem genética, produz alimentos. Você vê aquelas crianças esqueléticas morrendo, e os Médicos Sem Fronteira pedindo R$1. R$1. Quem é que não pode dar R$1? Mas as pessoas não dão, porque não toca nelas. E eu quero tentar fazer isso tocar nas pessoas. Tem que tocar.
Se você não sentir no coração, você não se mexe. Então, é por isso que eu acho que é um movimento. Eu estou já há mais de 15 anos brigando pela participação no Conselho de Segurança, sabe? Eu agora vou falar para o meu amigo Badal, você pode tratar de começar a defender o Brasil. Porque quando eu era presidente outra vez, o Tony Blair e o Gordon Brown eram favoráveis, Sarkozy e o Chirac eram favoráveis, o Putin e o Medvedev eram favoráveis, tinha contra, sabe, a China por causa do Japão, porque a gente criou o G4. O G4 era Índia, Alemanha, Brasil e Japão. Então, a China não queria delicadamente que o Japão entrasse. E os Estados Unidos nunca disse sim, mas nunca disse não, mas também nunca disse nem perto de si, nunca ficou em silêncio. Eles não querem que a gente entre. E a gente vai brigar com eles para entrar. Eu acho que tem que mudar, eu acho que eles vão mudar. Então a gente não tem que ter medo de fazer coisas utópicas, não. Aliás, eu acho que o mundo está precisando de um pouco de utopia. Acreditar que o amor pode vencer o ódio. Acreditar que a gente pode ser mais sensível com o nosso vizinho. Acreditar que a gente pode falar bom dia para o cara que vai entrar no elevador conosco. Que a gente vai cumprimentar as pessoas. Uma coisa tão simples que está virando utopia, é o ódio que está estabelecido na sociedade. E agora com essa dependência do celular, porque isso é uma dependência. Igual que a coisa dependência, não sabe viver. Antigamente eu estava a mão até para dar tchau para outra, agora você nem faz porque está com 2 celulares na mão. Levanta com 2 na mão, vai dormir com 2 na mão, acorda às 4 horas da manhã, já pega o celular, vai dormir meia-noite e pega o celular. Você quer ver uma notícia antes de agarrar no sono? E às vezes essa notícia não vai deixar você dormir. Então, porra, é mudar um... Eu não vou nem falar de você, já. Não vou nem falar de você. Então, é esse mundo que eu não quero deixar de acreditar. Por isso eu acho que, assim, se as pessoas forem mais sensíveis, quando aconteceu a quebra do Lehman Brothers, o que aconteceu? Os estados resolveram criar bilhões e bilhões de dólares para pagar. Não foi assim? Agora, nessa guerra, sabe quanto que já foi gasto ano passado na guerra? 2 trilhões 224 bilhões de dólares. Com armas. Não era melhor ter gasto com feijão, arroz, macaxeira, mandioca, espinho, como queira chamar, sabe? Buchada, rabada também. Não era melhor gastar isso com comida para os pobres? Então eu sei que às vezes eu às vezes fico vendo o Papa Francisco no sermão dele falar de coisa muito legal para a humanidade, eu fico pensando assim, porra, ninguém está levando ele a sério. Mas eu levo. Eu levo e falo também, não importa que não me leve a sério. Um dia um vai acreditar. Aí depois o outro vai acreditar. Daqui a pouco as pessoas estão acreditando. Mas alguém tem que começar a falar. Quem é que acreditava que o Gandhi conseguisse a independência da Índia com o movimento pela não violência? Quando todo mundo estava acreditado que era se pegar em arma, matar, não sei das quantas, ele resolveu fazer a independência de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes hoje com a não violência. Os caras iam para cima dele, ele sentava. Os caras queriam brigar, ele não brigava. É que nem eu, não quero brigar com ninguém. Pode ficar certo, eu não quero brigar com ninguém, eu quero construir um outro modo de vida para que esse país dê certo.